Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois fomos criados nele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a palavra de Deus e nós vamos estudá-la nesse momento. A doutrina central do Evangelho é a doutrina da graça. E eu gosto de lembrar do episódio de C.S. Lewis num encontro de várias denominações, um encontro intereclesiástico, acontecido em Londres. E C.S. Lewis, que talvez tenha sido o mais brilhante escritor cristão no século XX, ele foi convidado para representar o cristianismo. Ali haviam tradições eclesiásticas, tradições religiosas de várias partes do mundo. Algumas das religiões mais conhecidas estavam ali presentes, e ele estava representando o pensamento protestante, o pensamento cristão ali naquele encontro. E a pergunta era a seguinte: qual é o diferencial do cristianismo? O que é que a sua religião tem de diferente de todas as outras religiões que nenhuma outra religião tem? E ele foi muito prático, muito objetivo ao dizer, e foi muito feliz na afirmação dele ao dizer: o diferencial do cristianismo é a graça. Não existe nenhuma outra religião no mundo que ensine que nós somos salvos apenas pela graça. A graça de Deus é suficiente para nós. Quando nós afirmamos que nós somos salvos pela graça, nós estamos entendendo que nós precisamos nos arrepender da nossa justiça própria e confiarmos na obra absoluta da cruz de Cristo, na obra central do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Deus morreu no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa justiça não é a justiça que nós conquistamos diante de Deus por mérito. Não é meritocracia. A justiça que temos é a justiça dada por Cristo Jesus, porque Ele imputou a sua justiça em nós, e isso foi feito mediante a graça. Se você em algum momento pensa que você pode ser salvo por causa daquilo que você faz, pela sua performance espiritual, por você ser um religioso, por você ser uma pessoa que cumpre determinados rituais, você ainda não entendeu o pensamento central do Evangelho, que nós somos salvos pela graça, absolutamente pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, nem a fé vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Isso é, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu estou aqui porque eu fui um cara maravilhoso, fui uma pessoa sensacional, o meu currículo está aqui, você observe aí os registros, você vai perceber que impressionante foi a minha performance espiritual. Isso não vai funcionar diante de Deus. Então hoje eu começo aqui pedindo para você se arrepender da sua justiça própria. Se você confia em você, ou confiava até agora, não confie mais em você. Não confie em você, nós não podemos confiar na nossa carne. A obra de Cristo, ela é absolutamente suficiente, e ela é cabal, e ela é plena para aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Aí começam a surgir as tensões. As pessoas começam então a perguntar o seguinte: bem, se nós somos salvos pela graça e unicamente pela graça, por que nós deveríamos fazer alguma coisa? Essa pergunta é muito comum, que desemboca algumas vezes em alguns mal-entendidos perigosíssimos. E hoje eu quero focar no versículo 10, porque eu queria exatamente trabalhar sobre o versículo 10 aqui com vocês. Qual é o papel das boas obras? Quais são os riscos quando nós falamos da graça e nós então começamos a criar essa tensão da graça com as obras? Graça e obras nas Escrituras Sagradas são movimentos que caminham juntos para o propósito da glória de Deus em nós. Quais são os perigos quando nós não entendemos muito bem a graça? O primeiro perigo é o perigo da graça barata. Essa frase é uma frase cunhada por Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos mártires cristãos perseguidos por Adolf Hitler, era um pastor luterano, e que foi executado por discordar da política que era adotada pelo Terceiro Reich na Alemanha, na época do nazismo.
Esse homem fala do discipulado barato, da graça barata. De pessoas que dizem o seguinte: bem, se Deus me salvou pela graça, eu não preciso fazer mais nada, então está tudo certo comigo, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é graça barata. Porque quando nós fazemos isso, nós desconsideramos que a salvação é de graça para nós, mas ela custou muito para o Deus que nos deu essa salvação. O segundo perigo que nós podemos encontrar é o que a gente chama de antinomismo. É um termo teológico, porque nomia significa lei, é anti-lei. A pessoa começa então a assumir uma posição do seguinte: bem, então já que a graça que nos salva, eu posso desprezar todas as leis da palavra de Deus. Eu posso viver uma vida desregrada, eu posso viver uma vida de pecado, eu não preciso viver uma vida de santidade, nada daquilo que Deus escreveu está válido, porque afinal de contas é a graça de Deus. Isso é antinomismo. Eu gosto muito de uma frase do pastor que substituiu James Kennedy na Coral Ridge, em Fort Lauderdale. Ele diz o seguinte: o criador da lei se tornou o cumpridor da lei e morreu por nós, os descumpridores da lei. Essa é a grande verdade. Jesus cumpriu a lei, toda ele cumpriu. A Bíblia nos diz que ele cumpriu cabalmente a lei, para que nós pudéssemos ter a graça. Então, meus queridos, quando nós tratamos a nossa fé dessa forma, desprezando os princípios de Deus, os valores do reino de Deus, certamente é um pressuposto equivocado. Terceira coisa, é o perigo da gente olhar para a graça e a lei e nos justificarmos pela indolência nossa e pelo nosso pecado, dizendo: bem, eu sou salvo pela graça, a graça já me alcançou, eu já estou em Jesus, eu não preciso me preocupar com nada, então eu posso viver o estilo de vida pecaminoso que eu quiser, porque afinal de contas, nada do que eu faça vai me garantir salvação. O que me garante a salvação é a obra de Cristo. Toda vez que alguma pessoa insinua esse tipo de pensamento, para mim, eu falo assim: essa pessoa nunca entendeu a obra de Cristo. O Espírito Santo nunca trabalhou no coração dela. Sabe por quê, meus queridos? Porque uma coisa linda da graça de Deus é que a graça de Deus, ela é propulsora para a santidade. Quando o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós e a graça de Deus é aplicada em nós, essa graça ela nos movimenta em direção a Deus e não para nos afastarmos de Deus. Então, se uma pessoa diz que está vivendo na graça, mas ela está vivendo uma vida de pecado e justificando-se nessa indolência, nessa preguiça existencial, moral ou espiritual, na verdade ela não entendeu ainda e a obra de Deus não está trabalhando nela. Veja só o que Tito, o apóstolo Paulo, escreve a Tito. Ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, para que, renegadas a impiedade e paixão mundana, vivamos diante de Deus de forma santa, justa e piedosa. Ou seja, quando a graça de Deus se manifestou, o impulso dela, a propulsão dela é nos levar a vivermos uma vida de piedade, santa e justa, porque a graça de Deus faz isso em nós. Então, onde houver a manifestação da graça de Deus, do Evangelho, você pode estar certo de que a graça de Deus vai te levar em relação à vida de santidade. A coisa chega num ponto tal que Agostinho, tentando radicalizar, Agostinho foi um pensador lá do século III, lá de Hipona, da África, mas um homem brilhante. E ele disse uma coisa interessantíssima, que tem causado até hoje umas discussões tremendas, é quando ele fala que o seguinte: ama e faça o que quiseres. Se o amor de Deus estiver operando no teu coração, meu querido irmão, o seu impulso será sempre para a santidade, e não para as trevas. Uma vida santa vai ser o evento natural da ação do Espírito Santo em você. Afinal de contas, o Espírito que está em você, quando você recebe Jesus, pela salvação, você aceita Jesus no seu coração. A partir desse momento, o Espírito Santo move você em direção às coisas que agradam. É bom pensar nisso aí, né? Então, vamos tentar entender o papel das boas obras aqui nesse texto. Primeiro, nós precisamos entender que nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para boas obras. Olha aí no versículo 10. Pois somos feitura dele, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha que interessante. Eu gosto muito de dizer que essa questão de salvação, ela precisa ser colocada preposicionalmente corretas. Por quê? Porque nós somos salvos não pelas boas obras, mas para boas obras. Preposição no lugar certo. Se você crê que a salvação é pelas boas obras, você não está entendendo exatamente o papel da graça. Então você é salvo pela fé, pela graça,
mediante a fé, para boas obras. O objetivo da salvação que é dada a você pela graça é que você possa produzir boas obras. Então, nós precisamos entender que nós não somos salvos pelas boas obras, mas para boas obras. As boas obras não são um meio da nossa salvação, mas são o resultado da salvação. Quando você está experimentando a obra de Deus no seu coração, o resultado será a produção de boas obras. É interessante que no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve aqui sobre temas bem pesados. O pastor Zé Carlos leu o capítulo 1 aqui para nós no início aqui. São temas bem difíceis de entender, nós já expomos aqui na igreja, mas ele fala de eleição, ele fala de predestinação, ele fala de todas as coisas convergindo em Cristo, fala de graça, de uma forma profunda. Mas quando ele chega aqui agora no capítulo 2, versículo 10, ele está falando exatamente uma coisa importante. Nós somos salvos não por essas coisas, pelas boas obras que a gente produz, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Predestinação, eleição, graça, tudo isso exclui qualquer mérito seu. Qualquer mérito seu. Por isso que essas doutrinas, elas são pesadas, porque a gente orgulhosamente acredita que a gente pode fazer alguma coisa para Deus ficar impressionado com a gente. Mas se você faz isso, com esse propósito, você está perdendo o ponto do Evangelho. Agora, Deus te fez, sabe para quê? Ele criou você em Cristo, para você produzir boas obras. É o resultado natural. Quem ama Deus, quem vive em Deus, vai produzir boas obras, porque é isso aí. É isso que vai acontecer conosco. E nesse caso aqui, mais do que nunca, nós temos que reafirmar o princípio do cristianismo em contraposição ao princípio do existencialismo. O existencialismo diz que a existência precede a essência. No cristianismo diz o contrário. A essência precede a existência. Continua sendo assim. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, eu não sou pecador porque peco, mas eu peco porque eu sou pecador. O meu problema é minha natureza. Então, se a graça de Deus não operar em mim, a minha natureza pecaminosa não vai mudar o paradigma dela. Esse software que eu tenho no meu coração, que é o software da lei, que faz as coisas para autopromoção e vaidade, e esse software que acredita que pode de alguma forma produzir alguma coisa que vai impressionar a Deus. Então, nós não somos salvos pelas boas obras, mas para boas obras. Deus nos fez isso, esse é o propósito de Deus. Tá? Por isso que o apóstolo Tiago fala o seguinte, que a fé sem obras está morta. E é curioso, porque quando ele fala isso em Tiago 2,17, logo depois em 2,19 vai dizer assim, você crê que Deus é um só? Essa resposta é uma pergunta retórica, que a resposta, ele infere que a resposta dos leitores será positiva. Eu creio que Deus é um só. Aí diz, você faz muito bem, está tudo legal. Só lembra uma coisa, até o diabo crê e treme. Ou seja, qual é a vantagem? O diabo também faz essas coisas. E ele está falando num contexto de quê? Da contraposição daquelas pessoas que acreditavam que por causa da graça não precisavam produzir boas obras, e não precisavam produzir uma vida de santidade. Então está vendo o perigo? Nós precisamos entender isso aí. Segunda coisa, boas obras evidenciam a nossa relação com Deus. Você quer saber se você está vivendo uma vida de comunhão com Deus? Olha as obras que você tem produzido. Pelos frutos, a Bíblia diz, nós conhecemos as árvores. O que está sendo produzido na sua vida é que está dizendo exatamente onde é que você está, qual é o seu ponto. E isso é tão forte no Evangelho que Jesus disse que nós podemos ter algumas evidências do discipulado. Por exemplo, ele fala, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. É o critério da palavra. Outro critério que ele usa é o critério do amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ou seja, quer saber se a pessoa está vivendo como discípulo de Cristo? Quer saber se a pessoa é realmente seguidora de Cristo? Olha o que ela está fazendo. Veja as obras que ela está produzindo. Porque as boas obras evidenciam a nossa relação com Jesus. É a forma mais visível, mais concreta para a gente perceber como é que a pessoa está vivendo diante de Deus. Se a pessoa está vivendo uma vida de pecado e ela diz, não, eu entendo que a minha salvação é pela graça, eu não preciso me preocupar com nada disso, eu digo, você não está entendendo nada, porque o Espírito de Deus não produz esse tipo de pensamento em nós. O Espírito Santo faz outras coisas em nós e nos produz santidade. Terceira coisa, boas obras são o objetivo da nossa salvação.
olha como é que o texto diz aqui no versículo 10. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado em Deus, você foi feito nova criatura em Deus para boas obras. Cristãos precisam produzir boas obras, porque boas obras são o objetivo da nossa salvação. Deus nos chamou para boas obras. Ele espera que nós produzamos essas boas obras. É por isso que Jesus foi tão radical quando ele viu uma figueira que não produzia fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira morreu. E os discípulos se espantaram com aquilo que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz, que ele foi nessa figueira e ela não produzia frutos. Ela não produzia frutos. Existem pessoas que não produzem frutos. Boas obras são o objetivo. Deus te salvou, Deus te alcançou pela graça para que você pudesse produzir boas obras. Os cristãos, no mundo inteiro, têm sido marcados por isso. Deixa eu contar uma coisa que hoje encheu meu coração de alegria. Eu não sei se vocês leram, mas o jornal Globo hoje fala sobre isso. Centenas de muçulmanos estão se convertendo na Alemanha. Milhares de muçulmanos estão se convertendo na Alemanha. As igrejas luteranas, igrejas católicas que estavam entregue às moscas da luterana estão lotadas. De quem? De muçulmanos convertidos. O que está acontecendo com eles? Eles começaram a ouvir, a ver os cristãos, a forma dos cristãos agir, e conhecendo a própria história de perseguição religiosa, de onde eles vieram, saindo debaixo do tacão e da perseguição. Eles chegam aqui agora e se deparam o quê? Com uma comunidade que protege os imigrantes que vêm ilegalmente. Igrejas que estão assumindo posições, indo para encontrar com essas pessoas que não tem para onde ir, não tem abrigo, não tem comida, não tem nada, e esses cristãos cuidando disso. Vocês sabem que Angela Merkel, que é certamente a mulher mais influente do mundo até hoje, essa mulher veio a público fazer um discurso profundamente cristão. Eu fiquei impressionado com o discurso dessa mulher. Ela é filha de pastor luterano. E ela falando do Evangelho, falando das boas obras, falando de como nós poderíamos transformar. Isso está acontecendo, queridos. Eu li com profunda emoção hoje o que eu vi no Globo de igrejas no centro das grandes cidades da Alemanha, lotadas de muçulmanos convertidos, porque eles dizem o seguinte: nós estamos começando a conhecer alguma coisa aqui que nós nunca vimos no meio muçulmano. Deus nos chamou para que as pessoas de fora vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. E esse é o outro ponto que eu gostaria de dizer, é que as nossas boas obras, elas glorificam a Deus. Elas glorificam a Deus. Há um texto que vocês conhecem bem, eu também conheço bem, Mateus capítulo 5, versículo 14, mas ele diz de uma forma, Jesus ensina de uma forma maravilhosa essa questão de como é importante as boas obras para que as pessoas que não creem possam crer. Olha em Mateus 5,14, no Sermão da Montanha, quando ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Isso aí você conhece bem, né? Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, ok? Não tem jeito. Você coloca a cidade lá no monte, todo mundo vai ver. Não se acende uma lanterna, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, ninguém vai pegar e vai colocar debaixo da mesa. Mas no velador, ou seja, no lugar próprio, para que ilumine a todos que se encontram na casa. Estão percebendo a lição de Jesus? Eu nasci numa comunidade, numa região, onde não tínhamos eletricidade. Eu lembro muito bem que a lamparina era colocada num lugar alto, para que todo mundo pudesse ver. Ninguém pegava a lamparina e jogava debaixo da mesa. É isso que Jesus está falando. Agora, olha o que ele diz, no versículo 16, Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Que a nossa luz possa brilhar assim. Para quê? Para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha que coisa fantástica. As boas obras que nós fazemos, as pessoas vão ver, e através das boas obras que elas vão ver, elas vão fazer o quê? Elas vão dar glórias a Deus. Toda vez que a igreja ama, cuida, protege, as pessoas que não são da igreja olham as boas obras nossas e elas olham para o Pai e elas passam a glorificar a Deus. Então, se você quer que as pessoas se convertam a Deus, comece a produzir boas obras. E produza boas obras de tal forma que as pessoas, ao verem, elas possam ver a luz de Deus brilhando em nós e elas glorifiquem ao nosso Deus e Pai. Que esse é o propósito
das boas obras, para glorificar a Deus. E é isso que nós aprendemos aqui nesse texto. As boas obras glorificam a Deus. Olha aqui, voltando em Efésios capítulo 2, versículo 10, que coisa interessante. O texto bíblico diz o seguinte: pois somos feitura dele. Nós somos criados por Deus. Agora, a palavra feitura aqui é uma palavra, parece que, sabe aquelas coisas que você olha na Bíblia e fala assim, rapaz, isso aqui foi, só o Espírito de Deus poderia colocar de uma forma tão apropriada. Porque a palavra feitura aqui, originalmente é poema. Faz sentido para vocês? Poema, traduz para o português que é a mesma coisa, praticamente. Poema. Ele está dizendo, vocês são um poema de Deus. Olha que coisa linda. Vocês são uma produção literária de Deus. Deus, quando olhou para você e salvou você, Ele queria que você fosse um poema de Cora Coralina para o mundo. Não é maravilhoso pensar isso? Uma obra-prima de Carlos Drummond de Andrade. Que as pessoas olhassem e ficassem estupefatas com isso. Nós somos poema. Eu certa vez, trabalhando com uma pessoa que estava vivendo um problema muito de autoestima, eu disse para ela, era uma menina que fazia letras, e eu citei esse texto para ela, falei, ela se achando muito feia, se achando muito desajeitada e tal, eu falei, você sabe que Deus disse que nós somos poema dele? E ela bem acidamente disse para mim, bem, se eu sou um poema, eu sou um poema sem verso, sem rima, sem trova. Falei, vixe Maria, né? Complicou o negócio aqui, né? Poema sem verso, sem rima, sem trova. Olha que coisa complicada, né? Gente, nós somos, na verdade, um poema de Deus. Deus pegou você e fez de você uma obra-prima dele. Uma construção poética. Para quê? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Está percebendo? Para boas obras. Deus, então, na verdade, quer que essas boas obras possam glorificar o nome dele. É para isso que ele fez você, é para isso que ele salvou você. Eu gosto muito da iniciação do batismo na igreja da Coreia. As igrejas presbiterianas na Coreia, quando alguém está se batizando, elas costumam dizer o seguinte, para as pessoas que acabaram de batizar, Deus agora tem mais mãos, Deus agora tem mais bocas, Deus agora tem mais ouvidos, Deus agora tem mais braços, Deus agora tem mais pernas, porque Ele é o cabeça e você faz parte do corpo dele. É isso que Deus fez. Deus criou você e a mim para a gente produzir boas obras, a gente é poema de Deus. O mundo tem que olhar para nós e ver em nós essa poesia de Deus, essa obra de Deus, e se encantar com Deus por causa daquilo que nós fazemos no nome dele. Esse é o papel das boas obras, elas glorificam a Deus. Nós estamos, ao fazermos as coisas, nós estamos glorificando a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Deixa eu tentar concluir aqui, eu espero ter sido claro na minha fala, né? Primeiro, eu acho que nós, de forma bem prática, nós precisamos ser abundantes em boas obras. Tanto de forma individual como comunitária. Nós temos que produzir boas obras. Nós temos que pensar no nosso lugar, no nosso papel, na sociedade, na cidade, no mundo. Como é que nós cristãos podemos abençoar? Abençoar as pessoas. Abençoar com nossos recursos, com nossos bens. Abençoar com nossos talentos e dons. Colocar tudo o que sabemos fazer de forma criativa para o reino de Deus. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um pastor presbiteriano que era jogador de basquete. Lembrei muito do Fred Schultz, que está aqui com a gente, né? Tocando a bateria hoje, né? E ele é professor de basquete. O que ele fez? Ele foi para uma região bem pobre do Recife, e ali ele viu as quadras que foram criadas, colocadas, órgãos públicos fizeram, né? E ele resolveu, então, pegar aqueles meninos e dar aula de basquete para aqueles meninos. Mas a quantidade de meninos que ele está tirando da rua é um negócio assim impressionante. Ele está trazendo esses meninos, e está ministrando esses meninos, cuidando desses meninos, e falando de Jesus, falando do amor de Deus para esses meninos, num espaço público. Criatividade, gente que olha para as oportunidades, como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus com isso que eu faço? O que você faz de bom? Como é que você pode colocar isso que você sabe fazer para a glória de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Comunidades como a nossa têm uma tendência muito grande de ter muita gente deprimida. Depressão, em geral, ela tem uma característica curiosa.
ela é um movimento egóico. Eu estou usando uma linguagem psicanalítica aqui, mas eu quero explicar o que eu estou querendo dizer. Egóica, ou seja, ela tende a fazer o giro em torno de si mesma. Tá? Pessoas deprimidas, normalmente elas estão muito preocupadas com elas. E faz parte da doença. A gente não sabe até onde começa a doença por se preocupar consigo mesmo, ou até onde é o resultado da doença. Mas o fato é que essa é uma característica de depressão. A depressão te faz você ficar extremamente preocupado com você. Ou você se sente culpada, ou você se sente isolada, ou você se alija de todo mundo, ou você se distancia de todo mundo. Mas o fato é de que você se torna autocentrada, ou autocentrado. Isso é uma característica da depressão. Então, uma das coisas mais libertadoras que pode existir, quando nós começamos a servir, a abençoar, é que nós nos libertamos de nós mesmos. Então nós precisamos ser abundantes em boas obras. Abundantes. A igreja, o povo de Deus, a nossa vida pessoal, nós temos que entender onde é que Deus quer nos usar. Como é que Deus quer nos usar? O que eu sei fazer para o reino de Deus? Como é que eu posso abençoar a vida? Se você descentralizar um pouco da sua autopreocupação e do seu narcisismo patológico, você pode estar certo de que você vai ter cura para a sua alma. Segundo ponto que eu gostaria de dizer, nós precisamos descobrir caminhos para servir. Existem inúmeras possibilidades ministeriais. E eu não quero dar sugestão, sabe por quê? Porque eu sei absolutamente que cada um de vocês, com a graça de Deus e com a oração, vai saber discernir o que é que vocês podem fazer. Hoje eu sei de pessoas aqui da nossa igreja que saem, que se reúnem aí à tarde, no meio de semana aí no Hospital Evangélico, para cantar. Vai lá para o hospital só para cantar. Tocar música, cantar, visitar quarto de hospital, abençoar a vida, só isso. E elas saem de uma alegria imensa, né, porque puderam servir. Onde é que você pode servir? Como é que você pode fazer as coisas para a glória de Deus? Terceira coisa que eu queria concluir, a terceira aplicação aqui. Deus tem um projeto. Olha o que esse texto fala. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu acho bonito pensar nisso aqui. Deus de antemão, antes que você considerasse, Deus já preparou você, Deus já fez você em Cristo, pensando em você e usar você exatamente nisso aqui. Deus de antemão fez isso aí. Antes que você imaginasse que seria possível acontecer, Deus já fez. Deus de antemão fez, meu irmão. Preste atenção nisso. Antes que você considerasse, ouvisse esse sermão, refletisse sobre isso, Deus já fez. Deus fez você para isso. Deus de antemão fez essas boas obras, Ele criou essas boas obras para que você ande nelas. Então ande nessas boas obras. Nessas boas obras que você nem precisa pensar o que vai fazer, porque Deus já pensou por você. Não é maravilhoso? É tudo uma questão de discernimento espiritual. Pegar o ponto, opa, Deus me chamou para fazer isso aqui. É isso que eu quero fazer. Eu quero gastar meu tempo aqui. Eu quero dar parte do meu tempo. Eu quero dar parte do meu dinheiro. Eu quero dar parte da minha criatividade. Eu quero servir, porque Deus já fez isso para mim. Deus já me preparou. Em outras palavras, gosto muito de um discurso que a Sara, minha esposa, ouviu, participando de um congresso do Instituto Haggai. E ela ficou impactada com esse discurso dessa africana. Quero dizer o seguinte: Deus vai usar o meu currículo. Gosta disso? Achei fantástico esse negócio. Deus vai usar meu currículo. O que é que você tem na mão? O que é que você tem em casa? Lembra essas perguntinhas bíblicas? O que é que você tem em termos de capacidade técnica, criativa? O dinheiro que você tem? Os cursos que você fez? Deus vai usar tudo isso aí. E vai usar você na área que você pode e sabe fazer. E vai te dar enorme alegria se você aprender a discernir que Deus criou você como um poema dele, em Cristo Jesus, para que você andasse nessas boas obras que Ele mesmo estabeleceu para você. Considere isso, ore por isso, pense nisso, coloque seus dons a serviço do reino de Deus, produza boas obras abundantemente para a glória do Senhor. O mundo será glorificado nisso. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Vamos.